Deus fez o corpo humano como uma máquina poderosa, mas precisa de combustível para funcionar. Esse combustível é a comida. Ele nos deu a fome para nos lembrar de comer e manter nosso corpo funcionando. Comer nos dá energia para viver. Então, por que alguém escolheria não comer? Hoje em dia, nos acostumamos a comer 3 vezes por dia. Sempre nos dizem que um café da manhã saudável é importante para começar o dia bem. Comer nos dá força. Desde pequenos aprendemos na escola que devemos fazer 3 refeições por dia e praticar exercícios para sermos saudáveis. Então, por que alguém escolheria não comer? Algumas pessoas param de comer como parte de uma dieta para perder peso ou por motivos de saúde. Porém, outras fazem isso por razões espirituais, o que é chamado de jejum na Bíblia. O jejum é quando alguém decide não comer por um período de tempo para alcançar um objetivo espiritual. Pense neste exemplo do Velho Testamento. Uma vez por ano, os judeus devotos precisavam jejuar. É mencionado no Levítico 16, versículos 20 e 9. Este será um regulamento permanente para vocês. No 7º mês, no 10º dia, vocês devem se humilhar e não fazer nenhum trabalho, seja um cidadão de Israel ou um estrangeiro que vive entre vocês. O jejum de Yom Kippur. Porque esse jejum foi observado no dia da expiação, é conhecido como o jejum de Yom Kippur. A frase significa dia da expiação. Deus exigiu que seu povo jejuasse uma vez por ano no dia da expiação. Todos ficavam sem comer. Por que todos? Porque Deus desejava que todos se lembrassem da experiência solene de sua salvação. No dia da expiação, o sumo sacerdote realizava um procedimento sagrado no Santo dos Santos, oferecendo o sangue de um animal pelos pecados de todos. Isso é mencionado em Levítico 16, versículos 24. Ele deve lavar-se e vestir-se com roupas sagradas, e depois sair e oferecer seu holocausto e o holocausto do povo, fazendo expiação por si mesmo e pelo povo. Como o dia da expiação lidava com os pecados da nação, todos jejuavam para se unir ao sumo sacerdote que sacrificava um cordeiro para o perdão dos pecados. Jesus instruiu seus discípulos sobre o jejum em Mateus 6, versículos 16 a 18. Quando vocês jejuarem, não façam como os hipócritas, que mostram aos outros que estão jejuando com caras tristes. Eles fazem isso para serem vistos pelos outros e já receberam a recompensa. Mas quando jejuarem, arrumem-se e lavem o rosto, para que não pareça que estão jejuando diante das pessoas, mas sim diante de Deus, que vê o que é feito em segredo e Ele os recompensará. Quando vocês renunciam à comida, chamam a atenção de Deus. Jesus nos ensinou a não exibir nosso jejum. Ele advertiu seus seguidores para não jejuarem para ganhar elogios públicos. Quando Jesus disse, "Quando vocês jejuarem", mostrou que considerava o jejum uma prática espiritual válida. Jejuar significa temporariamente deixar de lado um desejo físico, como comer, em busca de uma necessidade espiritual. Em vez de se alimentar, você se concentra em orações íntimas, buscando a intervenção de Deus em sua vida. Porém, se você evita comida apenas para receber elogios sobre sua espiritualidade, então esses elogios serão sua única recompensa. Preocupações sobre o jejum. Se você nunca jejuou antes, pode ser assustador pensar em ficar sem comida por um tempo. Estamos acostumados a comer 3 vezes ao dia, então é natural ter preocupações. Alguns se perguntam se sentirão fome e se as dores serão difíceis de suportar. Outros se preocupam se serão capazes de completar o jejum sem desistir no meio do caminho. E se você se deparar com um comercial na TV sugerindo que um chocolate resolverá sua queda de energia à tarde, outras preocupações incluem como os amigos irão reagir ao saberem que você está jejuando. Eles pensarão que você é estranho. A resposta é simples. Você não jejua para impressionar os outros e geralmente não precisa contar a ninguém. Como Jesus disse, quando jejuarem, cuidem de sua aparência normal e não façam alarde sobre isso. Mas pratiquem o jejum discretamente para Deus, que vê o que é feito em segredo, irá recompensá-los. Jesus nos lembrou para não transformarmos nossa devoção religiosa em um show para os outros. O jejum é um compromisso privado entre você e Deus. Você pode jejuar em segredo sem contar a ninguém, ou participar de um jejum público com sua comunidade ou alguém específico. Por exemplo, Esdras jejuou com 4.000 pessoas para resolver um problema, e Esther pediu que todos os judeus jejuassem em busca de intervenção divina. Todos os anos, em maio, os cristãos são convidados a participar do Dia Nacional de Oração e Jejum. O que é jejum? Jejum não é o mesmo que fazer dieta, nem se trata de evitar comida por razões de saúde. Existem vários tipos de jejum por motivos espirituais, e são muitas as razões para jejuar e unir a experiência à oração. O jejum é uma prática bíblica que pode fortalecer a espiritualidade de qualquer pessoa e ajudá-la a se tornar mais dedicada na oração a Deus.
Alguns podem pensar que os cristãos não precisam de disciplina, mas na verdade é através de exercícios espirituais que fortalecemos nossa fé. Devemos nos lembrar de que somos soldados de Cristo. Um bom soldado é habilidoso em várias disciplinas, e o jejum é apenas uma delas. Jesus ensinou aos seus discípulos que quando oramos pelos outros, como pela nossa igreja ou pela salvação das pessoas, enfrentaremos oposição de Satanás. Jejuar, assim como escalar uma montanha, é desafiador tanto espiritual quanto fisicamente. Ao embarcar nessa jornada, é importante ter clareza sobre o que estamos fazendo e estar cientes de que o caminho pode ser difícil. No entanto, os benefícios valerão a pena no final. Dê o primeiro passo pequeno se este for seu primeiro jejum. Deus valoriza cada passo de fé, mesmo que pareça pequeno para os outros, será significativo para você. Durante o jejum, o que importa é a resposta do seu coração. Sua atitude é crucial. Assim como numa proposta de casamento, não é o cumprimento da declaração que garante um sim, mas sim a sinceridade do coração. Portanto, ao começar o jejum, não se preocupe com a duração. Foque em manter um bom relacionamento com Deus. Ele valoriza mais a sinceridade das suas orações do que a duração do jejum. Se você nunca jejuou antes, comece com algo simples como pular uma refeição. No Velho Testamento, os judeus jejuavam um dia inteiro no Yom Kippur, do pôr do sol ao pôr do sol do dia seguinte, de acordo com o calendário judaico. Para começar, planeje seu jejum para começar pouco antes do pôr do sol. Isso significa que você perderá a refeição da noite, pulará o café da manhã e o almoço do dia seguinte. Jejum em parceria. Embora a oração e o jejum individual sejam essenciais para a intercessão, iniciar sua jornada de jejum com outra pessoa pode ser uma boa ideia, especialmente se for a primeira vez. Se você está buscando uma resposta específica para suas orações, convide alguém para jejuar e orar junto com você. Jesus ensinou sobre a força da união em Mateus 18, versículos 18 a 19. Quando duas pessoas concordam em oração, Deus responde. Além disso, compartilhar a experiência de jejuar e orar juntos pode tornar suas orações mais focadas e significativas. Jejuar com um companheiro também oferece apoio emocional e ajuda a superar desafios. Vocês podem se apoiar mutuamente, discutir dúvidas e medos e se motivar ao longo do jejum. Além disso, ter um parceiro estabelece responsabilidade, ajudando você a permanecer comprometido mesmo quando enfrenta dificuldades. Comemorar juntos no final do jejum fortalece ainda mais o vínculo entre vocês e torna a vitória compartilhada ainda mais gratificante. Jejum com propósito. Antes de começar um jejum, é importante refletir sobre o motivo por trás dele. Há várias razões pelas quais as pessoas jejuam e é fundamental entender o seu propósito pessoal. Assim como Davi enfrentou Golias com determinação, mesmo quando outros desistiram, é preciso ter uma razão forte para jejuar. Jejum não é apenas sobre orar e jejuar por si só. Temos motivos específicos para jejuar. Você está disposto a renunciar a certos prazeres em prol desses motivos? Faça uma lista das suas razões e escreva-as para ter uma visão clara. Ver seus motivos por escrito ajudará a manter o foco durante o jejum. Planeje com antecedência. Não encare o jejum de forma casual ou negligente. Planeje para o sucesso. Se não o fizer, é mais provável que falhe. Não encare o jejum como um teste de resistência dizendo, vou ver até onde consigo aguentar, e desistindo ao primeiro desconforto. Faça um compromisso firme de jejuar por um dia, independentemente das circunstâncias. Ao fazer isso, você está dando um passo além do desejo de ser mais espiritual e se comprometendo a buscar a Deus através do jejum, confiando na sua graça e ajuda. Tipos de jejuns. O jejum absoluto. Este é um jejum onde você elimina toda a comida e água. Paulo seguiu este tipo de jejum por 3 dias após ver o Senhor Jesus na estrada para Damasco e ter sido atingido pela cegueira. E ele, Paulo, ficou 3 dias sem visão, e nem comeu nem bebeu. Atos 9, versículo 9. No seu primeiro jejum, não siga o jejum absoluto. Este jejum é destinado àqueles que estão profundamente angustiados ou que estão jejuando para resolver um problema grave, como a libertação de um vício ou proteção contra um adversário espiritual. Jejum normal. Neste tipo de jejum, você evita alimentos sólidos e se limita a líquidos. Na Bíblia, o jejum frequentemente se refere a abster-se de comida sólida, sem mencionar especificamente a ingestão de líquidos. Por exemplo, em Lucas 4, versículo 2, não é mencionado que Jesus tenha bebido líquidos durante seu jejum. Quando as pessoas jejuam, geralmente consomem apenas água ou líquidos simples, cortando bebidas açucaradas ou sucos. Isso está de acordo com a descrição bíblica de se afligir e jejuar, em Isaías 58, versículo 3. Jejum parcial.
Neste tipo de jejum, você corta certos alimentos sólidos ou líquidos, mas não todos. Este método é conhecido como jejum de Daniel, inspirado na história bíblica em Daniel 1, versículo 12, onde Daniel e seus amigos se recusaram a comer da mesa do rei. Eles pediram para serem alimentados apenas com vegetais e água por 10 dias, e isso não os prejudicou. Em outra passagem, Daniel descreveu seu jejum parcial em Daniel 10, versículo 3, onde evitou alimentos agradáveis, carne e vinho por 3 semanas. Isso inclui uma restrição de alimentos semelhante ao corte de sobremesas, carne e bebidas alcoólicas, que são fontes de prazer ou alegria. O jejum de John Wesley. Como líder do movimento metodista, John Wesley adotava um jejum especial antes de suas importantes reuniões. Ele jejuava por 10 dias, consumindo apenas pão integral e água, como preparação espiritual para as conferências que ocorriam a cada 2 ou 3 meses. Durante esse período, ele buscava poder espiritual através da oração, visando influenciar positivamente seus ministérios. Os resultados eram notáveis, pois os pregadores metodistas saíam dessas conferências com um fervor renovado, determinados a impactar o mundo. A denominação metodista, que se tornou uma das maiores do mundo, é um testemunho da devoção espiritual de Wesley ao jejum e à oração. Jejum de rotação. Embora menos comum entre os cristãos, este tipo de jejum é frequentemente usado por razões médicas, especialmente para identificar alergias alimentares. Inicialmente, o paciente faz um jejum normal ou absoluto por um dia para limpar o sistema. Em seguida, durante 6 dias consecutivos, um novo grupo alimentar é introduzido e consumido diariamente, alternando entre 6 grupos diferentes. Esse método ajuda a identificar qual alimento pode estar causando problemas físicos através da exclusão e observação dos resultados. Como escolher um jejum? Antes de iniciar um jejum, é importante considerar vários fatores e escolher a abordagem mais adequada para você. Aqui estão algumas sugestões. Primeiro fator do jejum. Se este for seu primeiro jejum, é recomendável começar com um jejum de um dia, como o Yom Kippur. Se você planeja jejuar por um período mais longo para tratar de um problema sério, pode ser preferível começar com um jejum de um dia por semana durante 3 semanas, em vez de um jejum de 3 dias consecutivos. Lembre-se de que, ao jejuar pela primeira vez, você está entrando em território desconhecido. Prossiga com cautela, pois está aprendendo novas habilidades e atitudes para o seu corpo e alma. O primeiro jejum deve ser um jejum normal, no qual você consome apenas líquidos por um dia, o que ajudará a preparar seu corpo para futuros jejuns mais intensos. Fator de correspondência. Certifique-se de que o tipo de jejum corresponda ao motivo pelo qual está jejuando. Opte por um jejum normal para pedidos rotineiros e por um jejum mais rigoroso para questões mais sérias. Fator de conforto. É importante sentir-se em paz com a duração e o tipo de jejum escolhido. Não duvide de si mesmo ao decidir o que eliminar durante o jejum e não se sinta culpado por suas escolhas. Escolha um tipo de jejum que permita que você se sinta confortável com sua decisão. Fator de tempo. Considere sua agenda semanal ao decidir jejuar e determinar a duração do jejum. Evite começar com um jejum longo sem entender como seu corpo reagirá. Um jejum de um dia é uma opção simples e segura para iniciantes. Lembre-se de que qualquer que seja o jejum escolhido é um ato de fé. Deus vê o seu coração e o recompensará de acordo. Vamos orar. Que Deus nos conceda a sabedoria para compreender o propósito espiritual e os benefícios do jejum. Lembramo-nos de que não é apenas a abstenção de comida que nos aproxima dele, mas sim a sinceridade do nosso coração e o desejo por uma conexão mais profunda por meio da oração. Que possamos jejuar não para sermos vistos pelos outros, mas para sermos reconhecidos pelo coração de Deus, que vê em segredo e recompensa abertamente. Agradecemos ao Senhor pela força e disciplina que o jejum nos proporciona, ensinando-nos a depender mais dele e menos de nós mesmos. Amém. Se você achou este conteúdo útil, gostaria de convidá-lo a se inscrever para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos podemos compartilhar conhecimento e iluminar mais mentes. Agradeço pela sua presença aqui e que Deus te abençoe.